Conforme esperado pela maioria dos especialistas do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de confirmar, por unanimidade, a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Ainda nesta edição, vamos trazer os detalhes do comunicado que foi publicado há alguns minutos. Teremos também análise de como essa manutenção vai impactar o dia a dia do produtor rural. Portanto, continue ligado. E hoje foi o segundo dia de sabatina em uma audiência pública da Câmara dos Deputados que discute as regras do leilão do arroz que foi realizado e depois anulado pela Conab. Nesta quarta-feira, no centro das atenções, estava o ministro da Agricultura, que respondeu aos questionamentos dos parlamentares por mais de 3 horas. Ao deixar a audiência, Fávaro afirmou que será realizado um novo leilão, mesmo com os pedidos da bancada ruralista. Vai ter leilão, é um compromisso do governo presidente Lula, que a Conab cumpra o seu papel de ter estoques mínimos para poder atuar, combater especulação, combater intempéries climáticos. A Conab precisa ter estoque de arroz, um pouco de arroz, tem que ter de feijão, tem que ter um pouco de milho, para que em momentos de especulação ou de intempéries climáticas ela possa oferecer e garantir a estabilidade. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul defende a não realização de um novo leilão. Existem números consistentes anunciados pela própria Conab que mostram um aumento da safra brasileira, um aumento da produção de 3,6% este ano, e a quebra da safra gaúcha, ela se deu numa pequena parte, porque na verdade quando aconteceu a enxurrada, a enchente, nós já tínhamos 85% da safra colhida. Não existe absolutamente nenhuma necessidade e nós temos que trazer tranquilidade a esses produtores com linhas de crédito adequadas, taxas de juros baixas e para que eles possam então se manter produzindo no Rio Grande do Sul. O deputado Giovanni Cherini defende a abertura da comissão parlamentar de inquérito que já está em curso com 150 assinaturas. Segundo ele, o governo está sendo contraditório nas informações. O caminho é a CPI para mostrar para o Brasil o que tem por trás dessa compra de arroz, que interesses tem por trás dessa compra de arroz, essa vontade tão grande, de onde surgiu isso? Eles não estão preocupados se o arroz lá fora tem problemas de trabalho escravo, eles não estão preocupados se lá fora tem problema de agrotóxico, eles querem importar arroz. Isso vai fazer com que aconteça a mesma coisa que aconteceu no leite, quebrar o produtor de leite. Agora querem quebrar também o produtor de arroz. E ao deixar a Câmara dos Deputados, o ministro Carlos Fávaro conversou com jornalistas sobre o Plano Safra. O anúncio do programa empresarial deve ser feito em Mato Grosso na próxima quarta-feira, dia 26, um dia após o anúncio do Plano Safra destinado à agricultura familiar, conforme Fávaro. A previsão é Rondonópolis, o Plano Safra do Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário no dia 25, aqui no Palácio do Planalto. Estamos nos detalhes finais. Ontem tivemos com a Frente Parlamentar da Agropecuária, levando uma síntese daquilo que já tinha sido nos entregue pela CNA, OCB, e também complementos da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a gente possa então ainda fazer os últimos ajustes nos pleitos, que façamos, e com toda certeza, posso adiantar a vocês que será um plano safra recorde, bater de novo o recorde, um plano safra ainda maior para atender os produtores, para estimular a produção agropecuária nesse país. Já tem números? Você falou? Quais são os números? Na quarta-feira. Vamos então convocar o Miguel Daúde, para saber se o Daúde tem números, Daúde, eu queria saber a sua opinião sobre esses dois temas rapidinho, sobre a questão do arroz, o Fávaro garantindo que o governo não desistiu dessa ideia, e também sobre a sua expectativa do Plano Safra, mais uma vez dividido em 2 dias, na terça e na quarta-feira da semana que vem. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Petrin, em relação ao arroz, eu tenho uma opinião muito firme desde o começo, não porque eu acho e que eu gostaria, por dados técnicos que nós temos, que mostra que este leilão do governo ele já descompensou o mercado
né, apesar da oferta não ter sido prejudicada num período mais longo, né? Nós tivemos ali uma interrupção por questões de logísticas, mas não é o caso. A gente sabe, né, Petri, que o sistema financeiro, os mercados, eles têm mais especuladores do que aqueles que produzem e aqueles que compram. Esses especuladores é que vão ganhar, já estão ganhando, né? Com o desejo do governo em fazer um leilão. Eu fico muito decepcionado com essa submissão cega do ministro em relação a uma decisão do presidente, né? Eu vi alguém dizer o que tem por trás disso. É simples, você não precisa ir muito além. O que está por trás disso é a intenção de fazer chegar na mesa do brasileiro mais pobre um saco de 5 quilos de arroz com a marca do governo. É isso. É isso. Né? Agora, as consequências disso estão aí. Né? O governo brasileiro está perdendo a credibilidade em função de não conseguir um entendimento com o Congresso, que aí eu acho difícil mesmo, porque o Congresso está muito polarizado. Então, nesse sentido, o governo erra. Mas eu tenho a esperança de que, na hora H, esse leilão vai ser abortado e com muita razão, né? Porque o que está tecnicamente por trás, né? O governo, se ele insistir nisso, ele está agindo como a força do poder econômico para descaracterizar um mercado que não precisaria fazer esse leilão. Bom, com relação ao Plano Safra, a informação que a gente buscou, essa decisão do Banco Central em manter a taxa Selic em 10,5%, por unanimidade, o segredo está aí, unanimidade, porque apesar do presidente ontem ter atacado o Banco Central, ter atacado o presidente do Banco Central, os 3 membros lá no Comitê de Política Monetária, esses 3 membros, eles, indicados pelo governo Lula, eles votaram a favor da manutenção da taxa de juros. Isso mostra o quê? Que o presidente está buscando um culpado, um inimigo, para que essa população mais pobre, que sofre no Brasil, né, que ele promete atender, mas só que com essa situação não vai atender, arrumar um culpado por aquilo que ele não vai conseguir fazer. Então, essa unanimidade, Petri, vai trazer uma certa segurança para o mercado, porque o mercado vai entender o seguinte: bom, as pessoas acham que se for o Galípolo, né, presidente do Banco Central, ele vai fazer o que o presidente quer. Não é bem assim. Né? O Banco Central ele tem autonomia, né? O Banco Central ele tem responsabilidades, não é responsabilidade aqui, assim, é uma responsabilidade internacional. Se ele perde a credibilidade, já imaginou o nosso Banco Central ser comparado com o Banco Central da Venezuela, né? De países da África que segue o que o presidente quer? Aí, né, não dá, aí ficaria ruim. Então, o Plano Safra, a taxa que está se falando, né, seria uma taxa de 8,5%. O Fávaro hoje deixou vazar, né, a imprensa não percebeu, mas o que ele diz? Olha, esse plano virá com uma oferta maior de crédito. Né? Essa oferta maior de crédito ela vai atender a demanda do mercado. São mecanismos que a gente tem, a LCA, outros dispositivos para se captar dinheiro no mercado, mas a gente sabe que a taxa real de juros no Brasil está muito alta. Muito alta, né? E a situação do produtor hoje dificilmente vai ter condições de pagar uma taxa muito alta. Então, não vai ter surpresa, o subsídio do governo não vai ser o que o mercado espera, vai ficar na faixa aí de 15%, 15 bilhões. O seguro ele vai prometer um valor em torno de 2,5%, mas que não vai atender. Então, é mais do mesmo. Agora, dizer que o Plano Safra deste período 24, 25 é maior que o outro, é evidente que será, porque sempre foi assim. Tá certo. O Plano Safra é maior que o anterior. Perfeito, Daúde. Obrigado, viu? Uma boa noite. A gente se fala amanhã. Boa noite, Petro. Um abraço.